Isaías 49, verso 14. Mas Sião diz, Sião é Israel, tá? Jerusalém. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não venha compadecer-te do seu filho que está no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se te retirarão do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento, e deles te cingirás como uma noiva. Pois, quanto aos teus lugares de desertos e desolados, e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. Até os teus filhos, que de ti foram tirados, dirão aos teus ouvidos, muito estreito é para mim este lugar, dai-me espaço em que eu habite. E dirás contigo mesma, quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha. Estes, onde estavam? Assim diz o Senhor Deus, eis que te levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Até aqui. Bem, esse texto aqui é um texto maravilhoso, Isaías 49, e ao mesmo tempo que ele é um texto messiânico, que ele vai profetizar a vinda do Messias, ele vai estar falando algumas coisas da vida do Messias, ele está há 700 anos antes de Jesus vir, né? Então ele está profetizando algo para frente, e Isaías 53 então vai narrar Jesus totalmente, profetizando como ele viria, 700 anos antes. Então, nesse texto, a gente sabe que o contexto dele é justamente aquele período ao qual Israel havia sido levada para o exílio, né? Israel havia sido levada as 10 tribos para a Síria e durante um tempo foi exilada e depois totalmente destruída, e 100 anos depois foi Judá. Depois de Deus admoestar muito aquele povo, o judeu, como nós, somos de dura cerviz, eram de dura cerviz, né? Durante muito tempo Deus buscou eles, mandou os profetas, pediu para que eles se arrependessem, para que eles voltassem, e eles continuaram com o coração duro, né? Era um povo obstinado, um povo cabeça dura mesmo, e começaram a adorar outros deuses, a fazer deuses nos montes, até dentro da casa do Senhor eles começaram a colocar estátuas, queimavam seus próprios filhos para oferecer em sacrifício a Moloque, que era um deus daquela época, né? Então não via o direito do justo, não cuidavam dos pobres. Então Israel havia se desviado totalmente de Deus, né? Havia abandonado o seu Criador. Isso foi gradativo, e Deus envia Jeremias prega durante 40 anos, né? Isaías também aqui relata todo esse processo, ao qual Israel chega o momento do cativeiro. Esse cativeiro dura 70 anos, muito conhecido por todos, até no caso por causa de algumas escolas que já apresentaram até mesmo Nabucodonosor, né? Falar muito de Nabucodonosor. Então foi Nabucodonosor que veio e sitiou essa cidade e a levou em cativeiro em 3 levas, né? A qual o próprio Daniel também foi. Bem, nesse momento, é um momento ao qual
Deus está prometendo a restauração de Israel. Usa Ciro, para que Ciro vença os babilônios, né? A Babilônia é vencida, e eles então trazem o Israel. Ele tinha uma política de liberar, então ele libera o povo, para o povo voltar para Israel. Porém, a centralidade do que Deus está falando aqui é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha para Deus, a gente vê a figura, né, somente masculina. Uma figura que talvez não se identifique com um amor que uma mãe sinta, né? Um amor maternal. Só que quando a gente para pensar um pouquinho, a gente sabe que Deus criou tanto o homem e seus sentimentos, como a mulher e seus sentimentos, né? Então Deus consegue abarcar tanto o sentimento masculino, quanto o sentimento feminino. E aqui ele diz assim, ó: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E aí ele usa um argumento que é muito plausível e muito tocante para nossas vidas, que a gente conhece o amor de uma mãe, né? Diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Ele diz: olha, eu amo vocês como uma mãe ama o seu filho. Olha que coisa linda. Pode uma mulher abandonar seu filho enquanto está mamando? Pode uma mulher abandonar seu filho no ventre, esquecer dele? Aí ele diz: há possibilidades, porque para tudo há exceção, não é? Hoje em dia a gente vê mãe largando filho. Hoje a gente vê mãe largando filho no cesto, vê mãe largando filho na rua, vê mãe fazendo mil coisas com o filho. Mas são as exceções, não são as regras, né? A regra é que o sentimento materno é algo tão profundo, tão tremendo, que a mãe abre mão de todas as coisas para cuidar do seu filho. Na verdade, ela até se esquece de si mesma, né? Ela se dá de tal maneira ao filho e se entrega totalmente a ele, que a sua vida passa, muitas vezes, a não ser nem mais a sua vida é o filho. E Deus então diz que ama Israel, ama Sião, e isso é uma promessa para aquele tempo, e é uma promessa escatológica, porque Cristo já veio, mas muitas coisas ainda vai se cumprir, e é uma promessa para o povo de Deus hoje. É assim que Deus ama aqueles que receberam seu Filho, aquele que pagou o nosso débito na cruz, nossos erros, nossos pensamentos, nossas idiosincrasias, nossa maneira de agir totalmente ante a palavra de Deus, aquilo que Ele nos ensina, sabe? A nossa raiva, a nossa ira, a nossa mágoa, a nossa inveja, a nossa decepção, o nosso orgulho, o nosso abandono de Deus, a nossa irritabilidade, a nossa pecaminosidade, porque nós somos pecadores não porque cometemos pecado, nós cometemos pecado porque somos pecadores. A nossa essência é assim, né? A nossa essência. A Sofia é linda, minha filha é linda, mas pega duas criancinhas e bota junto para tu ver, bicho pega. Ele só não tem ainda a razão, mas o negócio é estreito, né? Pega as crianças no ensino fundamental 1, na escola com 9, 10 anos, para você ver, é bullying para tudo que é lado. Se o outro tem uma orelha maior, é dumbo. Se o outro tem um cabeção, cabeça de abóbora, não é assim? Se o outro manca, é torraço fundo, não é assim? A criança, ela não é esse docinho que você acha, não é verdade? A criança, ela leva esse vírus que está dentro dela. O próprio rei Davi falou: minha mãe me concebeu em pecado, desde que tem idade. A gente luta com essas inclinações dentro da gente. Não é de surpreender que às vezes no tráfico eles utilizam criança de 12 anos, 11 anos, 10 anos, que a inclinação é forte. A gente não precisa ensinar o nosso filho a não fazer coisa errada. A gente tem que ensinar o nosso filho a fazer o que é certo. Porque errado já está no automático. No automático. Então, nós crescemos e ficamos racionais e encobrimos as nossas falhas e colocamos máscara. Todos nós colocamos máscaras, colocamos as nossas máscaras para sobreviver, né?
e escondemos muitas vezes coisas que estão lá no porão da nossa alma, os nossos pensamentos. Meu Deus, se Deus colocar uma câmera, a gente está ferrado, né? Só Deus conhece o nosso interior, só Ele conhece a nossa alma, o nosso coração. Então por isso Ele enviou o Filho dele, para pagar o nosso débito e creditar a justiça dele na nossa vida. Tem uma linguagem bancária aí, né? Então o nosso débito é pago na cruz e o crédito de Jesus, que era 100% perfeito, é lançado sobre nós. Deus olha agora para aqueles que o receberam. Lá em João 1 capítulo diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O único caminho, a única verdade, a vida. Eu costumo dizer que o cristianismo é a única religião em que você não precisa levar oferta, apesar de algumas igrejas evangélicas dizer o contrário, né? Mas o cristianismo é a única religião que você não precisa levar oferta. É boa, você não precisa subir escada, você não precisa fazer nada. Por quê? O próprio Deus que estava ofendido enviou a própria oferta, e foi na cruz do Calvário, para satisfazer quem? A mim? Ao diabo? Não, a Ele, porque nós nos afastamos dele. E Ele enviou a própria oferta. Então não tem nada mais que eu possa fazer a não ser crer nele. As religiões não, você tem que enviar alguma coisa. Ele não, Ele enviou. Então nós temos uma relação, religamos a nossa comunhão com Deus, não por aquilo que fazemos, mas pela fé naquilo que Ele já fez, há 2000 anos atrás na cruz. E Ele diz aqui, que como a mãe não pode esquecer do seu filho, Ele também não poderia se esquecer de cada um de nós. Ele nos ama com amor eterno, Ele nos atraiu. Sabe o que é? Quando Deus fala assim para Jesus: tu és meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Quando eu creio em Jesus, essas palavras são lançadas sobre mim também. Saber que eu sou amado por Deus, sabe? Não um amor condicional, né? Porque o homem ama a mulher condicionalmente, a mulher ama o homem condicionalmente, não é isso? Por isso que ele não pôde usar o amor de um marido ou de uma esposa, porque é condicional. Se tu vacilar comigo, mas o amor de uma mãe não. Se você for hoje nas cadeias, em Bangu 1, Bangu 2, Bangu 20, você vai ver enfileirado de mães. Agora lá está cheio de mães visitando seus filhos. Mas eu duvido que no dia dos pais, você chega lá, tem fila. Tem exceções, amém? Tem exceções. Mas eu duvido você ver a fila dos Bangu lá, dos Bangus, cheia no dia dos pais. Não vai, porque amor de mãe é incondicional. O pai fala assim: ó, vou te ajudar dessa vez. Se tu aprontar de novo, ó. Tivemos um caso há pouco tempo assim, o pai falou para o filho mesmo: vou te ajudar dessa vez, vou te visitar, vou levar, mas se tu aprontar de novo, esquece que tu tem pai. A mãe consegue fazer isso? Porque o homem é razão, a mulher sentimento, emoção, é visceral. Por isso que nós nos completamos, né? Bem, há uma outra linguagem também feminina na palavra de Deus, em Salmo 131, se você puder abrir aí. Salmo 131, ele utiliza uma linguagem também materna. Olha o que ele diz, o salmista falando, né? Esse aqui é Davi: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Então ele usa aqui uma figura materna para identificar a confiança que ele tem em Deus, né? Para identificar a segurança que ele tem em Deus, assim como ele tem na mãe. Como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe.
que o salmista está dizendo aqui? Ele se aquieta no braço do Senhor. Você está entendendo como a gente muitas vezes olha para Deus e a gente fala, Deus não consegue entender, né, esse sentimento materno. A Bíblia é recheada de Deus o tempo todo se passando, mostrando o sentimento que Ele entende de uma mãe. E Ele usa a mãe, Ele não usa o pai, Ele não usa o marido, Ele não usa a esposa, Ele usa a mãe. Justamente por entender esse tipo de sentimento. Israel, como as galinhas ajuntam os seus pintinhos, assim quis eu ajuntar vós debaixo das minhas asas. Outra figura feminina, outra figura materna. Então, esse é um texto que nos mostra que Deus entende o amor de uma mãe, que Deus entende o amor do sentimento de uma mãe para com o filho, que Ele nos ama assim. Às vezes muita gente diz, acho que Deus não me ama, né? Então quando você tiver esse tipo de dúvida que Deus te ama, fala que Ele te ama como uma mãe ama o filho. Que é um sentimento imutável, um sentimento que não tem comparação. Em momento nenhum Deus utiliza o homem, a mulher, a criança, o amor de um filho para o pai, o amor de... Não, Ele usa a mãe. Né? Ele usa a mãe. E em Isaías 49, ele usa uma personificação, porque Israel aqui passa a ser uma pessoa, ele usa como se fosse uma pessoa. E ele diz que Israel está dizendo, de onde está vindo esses filhos? Eles estão no exílio, e agora eles estão voltando, eles estão enchendo novamente Jerusalém. Quem são esses que estão chegando? Quem são esses? Mostra a restauração de Israel, Deus trazendo aquele povo. Sabe, Deus sempre nos restaura. Deus sempre tem promessa de restauração para a nossa vida. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Deus não abençoa quem precisa. Deus não abençoa quem precisa. Você está precisando? Deus não vai te abençoar, não. Deus não abençoa quem precisa. Senão não tinha tanto problema no mundo, né? Tanta gente aí com problema. Deus não abençoa quem precisa. Deus abençoa quem o busca. Amém, glória a Deus. Deus abençoa quem o busca. Buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o seu coração. O que é buscar nesse sentido? É orar a Ele, é clamar, é se aproximar dEle, é entender o que foi feito na cruz, é dizer, Senhor, eu preciso, Senhor faz, se não for o Senhor, ninguém mais. Não está no piloto automático. Deus não abençoa quem precisa. Deus abençoa quem o busca. Clama a mim, ó Israel. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então virei e sararei a sua terra. Amém? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o tempo todo, Deus nos impele o quê? A buscá-lo. Por que Deus responde quando a gente ora? Porque a gente está buscando. Porque quando a gente fica em silêncio, tentando resolver com a nossa própria mão, às vezes as coisas não vão. Porque Deus não abençoa quem precisa, Deus abençoa quem confia nele. Confia no Senhor, ó Israel. Deus não vai envergonhar aqueles que confiam nele, é promessa dele. Nós podemos passar por batalha, nós podemos passar por lutas, mas nós não seremos envergonhados. Israel foi disciplinado, Israel aprontou, mas Deus não tirou o amor dele. Às vezes Deus até nos disciplina. Sabe o que Davi falou? Davi no Salmo 119 diz assim: foi bom passar pela tribulação, pela luta, pelo sofrimento, pela angústia. Como é que a pessoa louca fala isso? Foi bom passar pela tribulação, foi bom passar pela angústia, foi bom, por quê? Porque foi ali que eu te conheci. Entendeu? Ou não? Para a gente, na luta, na angústia, nosso coração se abre para Deus. E Deus leva a culpa de tudo, né? Sempre. Porque quando a gente conquista as coisas, a gente, foi meu braço, eu consegui, eu conquistei. Mas quando dá errado, diz, pô, que Deus é esse? Não é assim?
Mas Deus é misericordioso, Ele é bondoso, Ele mostrou isso. Sabe, mostrou isso enviando o seu próprio Filho. Eu amei vocês, enviei meu Filho, Ele se entregou por vocês. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou humilde e manso de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Foi assim, e é assim. Quando a gente foca o nosso coração no Senhor, com o entendimento do que Ele fez na cruz, do amor dEle por nós, de que Ele nos ama, de que Ele é bom, de que muito que a gente passa, muito dos nossos... Já uma pesquisa foi feita sobre isso, né? 70% do que nós sofremos é nós mesmos procuramos. 70%. 25% do que nós sofremos é o que fazem com a gente. E 5% do que nós sofremos é fruto do acaso, né? Uma marquise que caiu, né? Os acidentes que acontecem, 5% ou 70% são frutos que nós colhemos das nossas próprias ações. Mas Deus não leva em conta isso que é maravilhoso. Deus fala assim: não levarei em conta o tempo da vossa ignorância. Deus não leva o tempo da ignorância antes de a gente conhecer Ele em conta, mas Ele nos chama ao arrependimento, nos chama a fé nele, para que Ele possa nos restaurar, mudar. Israel, quando está voltando lá da Babilônia, no Salmo 126, ele disse que quando chega em Israel está tudo destruído, o templo está destruído, o muro está destruído, está tudo acabado. Eles ficaram 70 anos fora. E Deus restaurou aquela cidade, Deus trouxe os filhos de todos os lugares. E muitas vezes a nossa vida está assim. Quando a gente vem para Jesus, nossa vida às vezes está toda destruída. Sentimentalmente, financeiramente, relacionalmente, emocionalmente. Eu, quando vim para o Senhor, vim devastado na alma. Nunca matei, nunca roubei, nunca cheirei, nunca fiz nada disso. Mas você não precisa disso para sentir um vazio na alma. Não precisa disso. Curtia todas nas boates, fazia tudo que tinha que fazer. Curtia. Mas chegava em casa, colocava o travesseiro, a cabeça no travesseiro, era aquele vazio na alma. Aquele sentimento de um vácuo. Blaise Pascal falou muito desse sentimento, né? Blaise Pascal, matemático, ele dizia que todo ser humano tem o vazio do tamanho de Deus, que só Ele pode preencher. Homem não preenche, mulher não preenche, filho não preenche. Parece que a felicidade está sempre numa esquina, né? Ah, quando eu terminar o primeiro grau, eu vou ser feliz. Aí tu termina o primeiro grau. Aí tu, não, quando eu terminar o ensino médio, aí eu vou ser feliz. Aí tu termina o ensino médio. Não, quando eu entrar na faculdade, terminar minha faculdade, eu vou ser feliz. Aí você vai, entra para a faculdade, termina a faculdade. Aí vem aquele vazio. Não, quando eu conseguir um emprego, eu vou ser feliz. Aí você consegue o mega emprego. Ai, tô doido para me aposentar, não aguento mais trabalhar. Né? Aí fala, não, mas eu já sei, eu tenho que casar. Quando eu casar, aí tô completo. Aí você casa. Tá sempre na esquina, né? Aí continua o vazio lá dentro. Aí você então fala, não, vou ter filho. Então, quando eu tiver filho, a minha vida está realizada. Aí você tem filho, é maravilhoso e tudo mais, daqui a pouco continua aquele vazio lá. Sabe por quê? Ninguém preenche esse vazio, que só Deus pode preencher. Ninguém pode. Santo Agostinho, lá no século IV, já falava isso. Tu me criaste para ti, e a minha alma só encontra descanso quando descansa em ti. Então, queridos, é esse vazio que só o Senhor pode. Todas as realizações do mundo não vão preencher esse vazio. Porque só o Senhor pode preencher. Porque Ele sabe amar como pai e sabe amar como mãe. E nós temos um problema. No vídeo lá que eu coloquei no canal, eu conto a história de uma mulher casada que cuidava da sua avózinha, né? Dentro de casa. E ela já estava muito velhinha. Então ela, um dia comendo, ela quebrou o prato. E a mulher furiosa, porque sabe que a pessoa vai ficando velha, com idade avançada, ela vai virando um pouco criança, necessitando de cuidados. E ela não tinha paciência. E ela então cortou uma latinha, né? Colocou a comida dentro e começou a dar a comida no chão, lá no canto, para a mãe dela. A mãe dela começou a comer na latinha.
A filhinha dela de 8 anos ficou vendo aquilo. A avó não reclamava, eles comiam no prato na mesa e a vozinha lá comendo na latinha para não quebrar. Um dia essa mulher chega do trabalho em casa e encontra a sua filha com uma lata grande, maior, cortando também. Ela fala: filha, isso é perigoso, você não pode fazer isso. Você vai acabar se cortando, o que você está fazendo aí? Não, mãe, sabe o que acontece? Como a vovó está comendo na latinha, não reclame, e vocês estão comendo no prato, eu sei que a senhora também vai envelhecer, então já estou preparando uma lata maior, porque a senhora come mais do que a vovó, para quando a senhora tiver velhinha, não quebrar os pratos. Resumo da história: nossos filhos estão vendo o que você está fazendo com a tua mãe, está vendo como você trata a sua mãe. Eu não sei que legado você quer ter dos seus filhos lá na frente. Você quer ser honrado, que eles te amem, que ele passe ali junto com você a velhice, ou você quer ser desonrado, jogado num quartinho de empregada no canto da casa, né, e levar uma latinha para você. Mas os teus filhos estão vendo como você trata a sua mãe, como trata os seus pais. Amém? Amém. Salmo 27, versículo 8 diz assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuse nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Se meu pai e minha mãe, ele diz aqui, me desampararem, o Senhor me acolherá. Eu tive uma mãe maravilhosa, uma mãe que fazia tudo para mim, daquelas que levava o pratinho no sofá e falava assim: mãe, acabei de comer. Aí ela pegava o pratinho e lavava. Quem teve uma mãe assim? Então fui mimado. Eu tive que entrar para o quartel para aprender a ser homem, né? Mas até lá eu fui muito mimado. Cafezinho da manhã na cama, mamãe não dormia. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra morar, não posso ficar. Era isso aí. Então minha mãe não dormia enquanto eu não chegava. Fui pegar ônibus pela primeira vez com 15 anos. Só não soltei pipa no ventilador porque realmente eu morava numa casa, então na minha época era mais tranquilo do que hoje, né? Mas hoje em dia o pessoal está soltando pipa no ventilador. Bem, a única planta que eu conheci, que muita gente conhece, eu conheci só, a única planta que eu conheci era a samambaia chorona e a espada de São Jorge. Minha mãe era espírita, né? Então era a espada de São Jorge, a única planta que eu conheci. Bem, o que eu quero falar com isso? Eu não sei, esqueci. Lembrei. O que acontece? Mas eu não tive um pai legal. Na minha época as mães faziam mais aborto do que, né, trocava de roupa. Era uma luta antigamente, né? Eu não sabia disso antigamente. Eu conheci uma senhora que fez 16 abortos. Meu Deus do céu, como é que tá viva? Né? Era muito essas coisas. Então eu sou o terceiro de um aborto, mas só que Deus não permitiu que fizesse em mim. O meu pai era português. Naquela leva que veio os portugueses para o Brasil, né? E ele então não falou para minha mãe que era casado em Portugal. Então, enquanto ela fez 2 abortos, estava tudo bem. No terceiro que ela disse que não ia fazer, o que ele disse? Olha, eu sou casado em Portugal, família com filho eu tenho lá, aqui eu só quero... Que eles vinham sem a mulher para cá, né? Aliás, desde o começo da colonização, os portugueses vieram sem as mulheres para cá, diferente dos Estados Unidos que foram com a família, né? Colonização totalmente maluca. Então eles vieram sem as mulheres, então começaram a estuprar as índias, depois os negros, as negras, porque vieram sem as esposas. E aí, eu cresci sem essa figura paterna. Até tive um padrasto que estava... O padrasto está interessado na mãe, não está muito interessado em filho, né? E aí, nem me lembro, não lembro um dia de ter conversado com ele. Aos 12 anos ele foi embora definitivamente. E eu cresci então sem referencial de homem. Eu cresci sem referencial masculino.
Aí a gente entra na puberdade, né? Na adolescência. Que tipo de homem é você? Aí você projeta em quem? Nos artistas. Você quer ser como os artistas. O adolescente, ele copia muito, né? A mídia. Por quê? Porque ele está sem referencial, ele está buscando referencial para ele. E quem foi criado sem pai aqui, sabe como é. As tuas ansiedades, os teus medos, você acorda para a vida com 13 anos e fala, agora eu estou vivo, o que eu faço com o que eu sou agora? Você está descobrindo uma identidade, você está ganhando uma identidade, você não tem ainda uma identidade. Até agora você estava sendo trocado, você estava sendo guiado pelos teus pais, agora você está começando, teus testosterona chegou, uma série de impulsos está sobre a tua vida e você fica perdido. Qual é a tua identidade? E nesse momento a figura paterna é fundamental. Porque a mãe pode ser uma bênção, a mãe pode ajudar, mas cada um tem o seu papel. E quando falta o papel de um, a coisa fica capenga. Fica capenga. Eu cresci sem isso. Sem a presença de um pai, sem alguém para chorar comigo, sem alguém para dizer assim. Eu olhava para as pessoas, eu olhava para o mendigo na rua passando, eu tinha medo de me tornar mendigo. Olha o medo irracional. Porque você não tem um pai para chegar e mostrar para você algumas coisas, porque você não fala essas coisas. Um monte de coisa que está dentro do adolescente não é falado. É um mundo que está sendo descoberto totalmente tempestuoso. E a gente vai querendo colar um referencial para a gente precisa de uma identidade, sabe? Muitos acabam se tornando um artista, aí faz um monte de tatuagem, faz um monte de... na busca dessa identidade. Não é que seja pecado, nada disso, mas é numa busca de identidade. Pinta o cabelo, faz isso, numa busca de identidade, de se conhecer. E aí, esse texto aqui desse salmo fala muito ao meu coração, porque foi assim que eu aprendi a ter uma identidade de verdade, conhecendo a identidade perfeita que é Jesus. Ele me ensinou a ser homem, ele me ensinou a amar minha esposa, ele me ensinou a amar meus filhos, ele me ensinou, a despeito da humanidade, a amar as pessoas, a me dar por elas. Ele me ensinou a não levar recalque, a não levar raiva, a não levar ira, a não levar inveja, a não trabalhar, a trabalhar as mágoas dentro de mim. Porque tem muita gente que está bonita por fora, com roupas maravilhosas, mas por dentro é um sepulcro caiado. Você sabe o que é um sepulcro caiado? É aquelas lápides, são aquelas esquifes lindas, mas por dentro, quando você abre, está cheio de ossos, minhocas, está feio. Há muita gente que é sepulcro caiado, por fora bonito, por dentro feio, por causa das mágoas, dos ressentimentos, né? Ira, tanta coisa que leva. E o Senhor me ensinou a andar como Ele andou, a perdoar como Ele perdoou, a me arrepender, porque a gente quer muito que os outros peçam perdão pra gente, né? Mas a gente não se arrepende e pede perdão para aqueles que a gente magoa também, né? Porque perdão é igual dinheiro, todo mundo quer receber, ninguém quer dar. Não é perdão, não é assim? Todo mundo quer receber, mas ninguém quer dar. E aí, com esse texto aqui, eu aprendi. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E o Senhor me acolheu, me ensinou a ser marido. Meu casamento não é perfeito, tem um monte de problemas. Quem disser que tem um casamento sem problemas é mentiroso. Porque duas personalidades juntas que não cresceram juntas vão ter atritos. Mas eu aprendi a perdoá-la e ela aprendeu a me perdoar. Aprendi a encher minha boca de água para não falar, muitas vezes o que machuca. Ou então em comer um cachorro quente na esquina, porque na rua ninguém briga, né? Raramente o casal briga na rua. Já viu aquele casal brigando dentro de casa? Eu não aguento! Aí o vizinho bate, pô, não, tudo bem? Consegue se segurar, né? Mas na hora lá diz que não consegue. Mas se a vizinha bater, se consegue. Então na rua, a melhor coisa que quando está discutindo, vamos comer um cachorro quente, vai comer lá fora que ninguém quer fazer escândalo lá fora. Então, o Senhor aprendeu. Gente, é maravilhosa a caminhada com o Senhor. Porque a sua identidade, ela se encaixa, você passa a se conhecer, o vazio é completo, você tem amor para dar. Porque como as pessoas vão amar o próximo se elas não conseguem nem se amar? Jesus falou, amar o próximo como? Como é que você vai amar as pessoas se você não se ama? Você não dá o que não tem. Você só dá o que tem. E Romanos 5, ele fala uma coisa que é experimental, experiencial. Diz assim,
O amor de Deus foi derramado em vosso coração. Esse amor entra. Isso não quer dizer que eu fico com raiva, que eu não sinto as pancadas, que eu não fico indignado com algumas coisas. Não sinto. Mas aquilo é trabalhado meio que automaticamente por causa do amor de Deus que é derramado dentro de mim.